pela madrugada ouvi você chamar, e pelo meu nome ouvi você clamar. O Pai, Ele te ouve, viu? O Pai, Ele te ouve. Ele ouviu Deus chamando você. Deus ouviu você chamando Ele, tá bom? Talvez você pense assim: Deus não me ouviu, Deus não me ouve. Deus ouve. Se você for analisar na passagem de Êxodo 3, versículo 7, quando Deus chamou Moisés para libertar o povo, Ele falou assim: eu tenho visto meu povo, tenho contemplado as suas lutas, suas dificuldades, tenho visto, tenho ouvido o seu clamor, e eu resolvi descer. E de vez em quando Deus desce. É que o Espírito Santo trabalha por nós. O Espírito Santo, ele intercede por nós. Mas, de vez em quando, Deus desce. Quando o negócio fica estreito, Deus desce. Deus dá uma descida na terra e faz um grande milagre. Eu sei que muitas das vezes tem muitas consequências que vêm sobre as nossas vidas, algumas lutas, algumas dificuldades, que muitas das vezes nós nos desesperamos. É verdade. Algumas vezes nos desesperamos em algumas situações na nossa vida, e às vezes Deus precisa descer, principalmente quando alguém quer interferir nas nossas vidas, viu? Às vezes a luta espiritual, ela é tão grande que Deus resolve descer. Eu creio que já teve muitas manifestações do Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu louvo a Deus muito por isso. Às vezes, sempre, sem merecer, mas quando nós buscamos a Deus, Deus se faz presente. Eu, muitas das vezes, quando apertou a minha situação, Deus se manifestou. Eu nunca vou poder falar que Deus não me ouviu. Pode ser que um dia aconteça de Deus não querer mais se manifestar para mim, e eu me senti só. Mas mesmo se sentindo só, ainda vou confiar. Se você for ver na Lamentações de Jeremias, você vê ele se lamentando porque Deus abandonou. Mas na verdade, só Deus parou de fazer alguma coisa, não que ele não está vendo ou fazendo. Mas sempre Jeremias, ele tinha resposta. Mas algumas vezes o crente nem sempre tem resposta. Muitas das vezes Deus, não é que ele não ouve, ele não responde. E nós temos que aprender quando Deus não responde. Até dar um tema, eu vou até deixar marcado: quando Deus não responde. Porque às vezes Deus não precisa responder tudo. Então muitas das vezes nós se sentimos só porque Deus não responde. Uma das causas de Asaf, no Salmo 73, é também se deslizar os seus pés, ou seja, se enfraquecer,
foi a causa dele olhar pelaquilo que não está acontecendo. Ele viu que já aconteceu, que não está acontecendo. Então, muitas das vezes, nós nos desesperamos e olhamos praticamente só o que não está acontecendo. Para você ter uma ideia, eu já preguei sobre essa palavra, Salmos de número 13. Quer ver só? Eu não sei se essa Bíblia tem a tradução que eu estou esperando, mas olha só, o salmista Davi, o rei Davi, olha só, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele fala isso daqui. Olha só. Até quando, Senhor, para sempre esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietação e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha só, nesses 2 versículos, primeiro, ele faz essas perguntas: até quando, Senhor? Até quando que o Senhor vai esquecer de mim? Até quando as minhas orações o Senhor não escuta? Até quando eu vou calejar os meus joelhos? Até quando eu vou subir para os montes, fazer jejum, ir para a igreja todos os dias, orando, jejuando? Até quando? Traduzindo para nós, a primeira pergunta: até quando esconderás de mim? O Senhor está escondendo de mim. O Senhor virou a cara para mim. O Senhor virou as costas. A minha oração está sendo jogada. Eu estou orando e nada está acontecendo. O Senhor virou a cara para mim. O Senhor não mais me considera como filho. O Senhor não me considera como antes. O Senhor me fez pastor. Vamos colocar assim. O Senhor me fez pastor. Quantos anos estou te servindo? Hoje eu sou pastor e o Senhor virou a cara para mim. Vamos colocar assim. Porque Davi, ele foi crescendo, pegou fama, aquela coisa toda, e agora o Senhor virou as costas para mim. Por isso que eu coloquei simbolicamente o pastor. Quanto tempo servindo Deus. Agora eu sou pastor e o Senhor virou as costas para mim. Talvez Deus está falando com um pastor qualquer aí que está do outro lado. O Senhor virou as costas para mim. Antigamente eu orava e o Senhor respondia. Agora está escondido de mim. Cadê o Senhor? Até quando o Senhor vai ficar escondido? Santo, até quando terei inquietação? Eu estou inquieto, eu estou perturbado com a situação. Eu estou inquieto, eu não sei o que eu faço, não sei se o Senhor está me ouvindo mesmo ou não. Mas
Ô Luiz Fernando, o que tem a ver de volta para casa com você falando com o pastor? Deus está falando com você, pastor. Para que desistir? O tema é de volta para casa, não sair de casa. Você está querendo desistir? Olha só, Deus está falando. Deus está falando com você, pastor. Não é para você sair, não. Só porque Deus escondeu. Calma. Calma que Ele vai aparecer. Ele vai aparecer de novo. Calma aí. Dá um tempo para as coisas acontecer. Porque Deus não abandona assim. Ele tem os seus propósitos. Até quando o meu inimigo triunfará? Olha só. Até quando o meu inimigo vai festejar o que está acontecendo comigo? Olha só. Até quando, hein? Senhor, meu inimigo está zombando de mim, olha lá. Diz que é crente ainda. Diz que é crente ainda. Olha só a luta que ele está passando. Olha só a prova que ele está passando. Olha só. Deus se esqueceu de mim. Talvez é isso que você está falando. Deus tem os seus meios de falar. Até hoje. Hoje, Deus está falando com você, pastor, que abandonar o ministério, só porque algumas coisas não estão acontecendo mais como antes. Mas nem sempre acontece como antes. Às vezes, os nossos fins é pensar que Deus abandonou. Jeremias, se você for ver a lamentações de Jeremias, você vai ficar desesperado se Deus fizesse isso com você. Porque ele se sentiu só, clamando a Deus, e Deus, nada. Deus não precisa ouvir tudo que nós pedimos. Ele é Deus. Às vezes, os nossos filhos escandalizam muita gente. Por que aquele camarada morreu daquele jeito? Por que ele morreu daquele jeito? Vai se explicar. Não se explica. Não se explica as coisas de Deus. Eu lembro uma vez, pastor Isaías, ele foi fazer uma visita para uma pessoa que estava no término, estava com câncer, estava quase morrendo, já estava seco na cama. O pastor Isaías foi visitar ele. Na hora que ele chegou no culto à noite, ele falou: gente, eu fui visitar o pastor que estava na cama, morrendo, sem força quase para falar. Ele profetizou para mim. Deus usou a vida dele para falar comigo. Vai entender. Deus sabe todas as coisas. Amados, não é só porque Deus não está te respondendo que você vai largar da presença dele. Se você largar da presença dele, situações pioram mais. Fica quietinho,
esperando, porque Deus tem seus meios. Você viu quando Elias foi para a caverna? Ele queria que Deus falasse com ele, chegava pá, com fogo, com um trovão. Eu sou teu Deus. Passou trovão, passou chuva, passou isso. Agora quando fez uma brisa, Elias. Então, às vezes, Deus fala como fogo, às vezes fala como água, às vezes fala como ventania, mas às vezes fala no silêncio. E às vezes, você perde muito tempo falando e não escutando. Eu tenho um livro, acho que até esse daqui que está aqui, deixa eu ver. Acho que é aqui, orando com poder. Tem uma frase aqui que eu não lembro onde está escrito, mas sobre a oração dupla. É que está difícil de achar agora, porque o assunto começou agora. Fala sobre a oração dupla. Primeiro oramos e depois escutamos. Oração dupla. Se eu achar aqui depois, eu falo a frase certa. Mas o que está querendo dizer é isso mesmo. Oração dupla é você orar e depois você ficar calado para poder ver, ouvir Deus falar. É a mesma coisa que aquela pessoa que conversa com a gente, não sei o que, não sei o que, fica contando um monte de história. Na hora que você vai abrir a boca, ele continua falando. Então, quer dizer, só ele quer falar. Aí não sai conversa nenhuma. Por quê? Só ele que fala. Aí, em vez de você escutar, em vez dele escutar, continua falando. Então, quando você continua falando, você não escuta o que o outro está falando. Então, a oração dupla é dessa forma. Nós temos que prestar atenção quando oramos e depois nós também temos que ouvir. Amém? Deixa eu tocar uma música aqui para mim descansar a garganta. A Web Rádio Monte das Oliveiras apresenta o programa De Volta para Casa. Apresentação: Evangelista Luiz Fernando. A paz do Senhor, irmã Evelice Moro, lá